Bem-vindos novamente, amigos do canal Cronotalk, a mais um respondendo as perguntas dos seguidores. Acompanhem. E nesse episódio eu vou responder as perguntas que foram feitas pelo seguidor Rogério nesse vídeo que vai aparecer aqui, que também era um vídeo sobre perguntas dos seguidores. E ele destrincha a pergunta dele em 15 perguntas, uma sequência de 15 perguntas diferentes. Algumas são simples de responder, outras nem tanto. Por essa razão que eu vou tentar responder todas elas da maneira mais sucinta possível. Porque algumas são simples e outras requerem talvez um episódio completo, e algumas das perguntas que ele faz aqui eu já havia planejado fazer um episódio completo, né, falando sobre justamente o assunto que ele questiona aqui. Então, vamos lá. A primeira pergunta que ele faz é: poderia explicar o que torna um movimento melhor do que o outro? Sim, mas depende muito do que é ser melhor que o outro. É ser mais preciso, ser mais robusto, ser menor, ser mais fino. Depende muito da aplicação que se necessita, ou do que o fabricante necessita, tá? Por essa razão, eu não saberia responder de bate-pronto o que é o mecanismo ser melhor do que o outro, tá? Até porque normalmente no projeto de um mecanismo você precisa comprometer algumas coisas, tá? Dificilmente você consegue unir com absoluta perfeição a robustez, com uma baixa espessura e com precisão, tá? Então normalmente você tem que comprometer uma coisa para conseguir outra. Não é raro que, por exemplo, mecanismos mais finos sejam bem mais frágeis, tá? É comum. Então, precisamos estabelecer o que significa isso. Isso rende um vídeo à parte. Não é complicado, mas vale a pena explicar detalhadamente. E ele se segue nessa mesma pergunta. Por exemplo, por que o ETA 2892 é superior ao ETA 2824? Eu particularmente não acho. Não acho que o 2892 seja superior ao 2824. Eu entendo que existe uma... Muita gente supõe que o 2892 seja melhor que o 2824 porque ele normalmente equipa relógios mais caros. E também pelo fato de que ele não existe mais hoje nas versões standard. Enquanto o 28 a 24 existe. Isso faz as pessoas suporem que ele é um mecanismo melhor, mas isso é mera suposição e é uma suposição errada. Porque o 28 e 24 ele já teve versões até high bit, versões de 36.000 alternâncias por hora lá na década de 70. Então ele já foi um mecanismo até mais bem elaborado do que o 2892. O 2892 surgiu um pouquinho depois na forma de 2890, e o grande propósito do 2890 era ele ser mais fino, o que na época era a moda. Tá? Então, na década de 1980 e até a década de 1990, os relógios mais finos, relógios mais nobres, eles normalmente eram mais finos. Eles requeriam um mecanismo de menor espessura, onde o 28 a 24 não se encaixava. Tá? Por essa razão, o 2892 se popularizou, além do fato de que a baixa espessura do 2892 também contribui com a facilidade de ele receber módulos de complicações, seja módulo de cronógrafo, módulo de fases da lua, outros tipos de complicações. Fica mais fácil de você colocar um módulo ali e ainda assim caber dentro da caixa de um relógio. Por essa razão que as pessoas supõem que o 2892 seja melhor, mas eu particularmente não acho. Em termos de precisão é igual, em termos de robustez também é igual, porém eu acho o 2824 praticamente um mecanismo indefectível, enquanto o 2892 tem lá um calcanharzinho de Aquiles, que é o sistema de carga dele, tá? Normalmente a primeira coisa a começar a pedir uma revisão no 2892 é o sistema de carga. Ele começa a não carregar bem a corda e o relógio você usa o dia inteiro, chega no dia seguinte ele está parado porque ele não conseguiu carregar a corda. Inclusive esse é um dos
compromissos que a ETA teve que fazer no 2892. Ele tem um sistema de carregamento que, para caber dentro da espessura mais baixa do mecanismo, ele não é tão eficiente quanto do 2894, ou melhor, do 2824, que tem uma ponte inteira acima do mecanismo para fazer essa parte do carregamento. Então, são construções diferentes, mas eu acho o 2824 indefectível, enquanto o 2892 eu posso colocar um defeitinho ou outro nele ali, tá? Sequência da pergunta: quem é melhor, Zenit é o primeiro ou Frederic Piguet? E por quê? Qual Frederic Piguet? Frederic Piguet fabrica inúmeros mecanismos. Mas eu suponho que ele esteja falando do Frederic Piguet cronógrafo automático calibre 1185. Quem é melhor? Não sei. São mecanismos completamente diferentes. O El Primeiro é bem mais antigo, o El Primeiro é um mecanismo quase arcaico, para falar a verdade, tá? Ele é extremamente complicado, ele é muito preciso, ele é muito eficiente, mas ele é extremamente complicado, especialmente para se dar manutenção. Já o Frederic Piguet 1185, ele é um mecanismo muito mais novo, tá? Nós estamos falando do El Primeiro, é um mecanismo de 1969, começou a ser desenvolvido antes, com certeza. E o Frederic Piguet 1185, ele é de 1987 ou 88, se não me engano. E também, naturalmente, ele começou a ser desenvolvido antes disso. E as propostas são completamente diferentes. Não consigo responder qual é melhor, qual é pior, porque a gente também teria que entrar nesse âmbito. Melhor em que sentido, tá? E aí seria possível fazer uma lista simples dos itens que tornam a máquina melhor ou mais precisa que outra? Sim, é o que eu pretendo fazer num episódio à parte. E é relativamente simples, mas é legal eu enumerar exatamente isso. Então, por isso eu achei a pergunta ótima. Segunda pergunta: fale sobre a Alemanha, que se especializou em cronógrafos e teria feito os melhores, dentre eles o movimento 5727 CHROC12, que até onde sei foi desenvolvido pelo mestre relojoeiro Albert Piguet e que parece ter sido a base do 321 da Omega, que foi para a Lua. Exato, é isso mesmo, ele foi desenvolvido pelo Albert Piguet e outro relojoeiro, me foge o nome agora, mas ele foi desenvolvido em conjunto com a Omega, tá? E ele não diria nem que ele é a base do 321 da Omega, ele é o 321 da Omega, tá? E eu vou fazer também um vídeo falando sobre esse calibre, que é realmente um dos melhores cronos já inventados na história, tá? E a terceira pergunta é uma sequência dessa. Ele diz: pelo que li, esse movimento 321 desenvolvido por Albert Piguet é muito preciso e robusto, mesmo comparado com aos atuais. Robusto sim, preciso eu não diria, com os atuais não. Ele tem uma precisão boa, mas a precisão dele não chega à média que se tem hoje num mecanismo moderno, tá? Eu vou até explicar rapidamente por quê. Seguindo a pergunta: inclusive foi o movimento que equipou o Speedmaster que foi testado e usado pela NASA no projeto Gemini e Apollo. A Omega estaria relançando o 321 e aí fica a curiosidade. Em termos de precisão, ele é comparável aos modernos movimentos? Não. Não é. A tecnologia dele, primeiro pelo fato dele funcionar numa frequência mais baixa, segundo pelo fato dele não ter recursos como espiral de silício e algum tipo de escapamento mais moderno que propicia melhor precisão, tá? Então, não dá para dizer. Se você pegar um mecanismo 321, a gente vai estar falando aí numa precisão média diária. Ele provavelmente consegue ficar ali dentro de uns, talvez 6 segundos ao dia, 8 segundos ao dia. Provavelmente ele conseguiria um certificado COSC, mas perto do que a gente tem hoje, mecanismos aí girando com precisão média de 2 segundos ao dia, e assim de maneira super consistente, não acho que dá para se comparar não, tá? Mas em termos de robustez, sim, é um mecanismo à prova de um hecatombe nuclear, tá? Quarta pergunta: quanto ao modelo atual 1861 da Omega, excluindo o fato do 321 possuir roda de colunas e não came como o 1861, ele é melhor, igual ou pior que o 321 no que tange a precisão? Quase igual, tá? Procede que os movimentos 1861 ainda levam os números da Alemanha e também não são COSC? Sim, a numeração de série dos mecanismos 1861, ou todos os que
da família 1861, sim, os números de série deles não são os números sequenciais da Omega, mas sim os números sequenciais da Alemanha. Por essa razão que quando você pega um Moonwatch mesmo novo, o número de série dele foge completamente do padrão da Omega. Porque o relógio, ele recebe o número de série da máquina, no caso da Omega, tá? Isso é um padrão Omega. Quem é numerado é a máquina e a caixa, né, assim como o relógio inteiro, recebe o número de série igual da máquina. Como as máquinas são produzidas pela Alemanha, tá? Hoje chama-se Manufacture Breguet. Eles mudaram o nome da Alemanha para Manufacture Breguet, assim como mudaram o nome da Frederic Piguet para Manufacture Blancpain. Eles ainda vêm com o número da Alemanha. E eles não são COSC, não são porque simplesmente a Omega não submete. O único relógio ainda hoje que utiliza o 1861 é o Moonwatch e os seus semelhantes. E ela não submete ao COSC, mas existem relógios com essa máquina e certificação de cronômetro normal, sem problema nenhum. Então a precisão dele não acho melhor nem pior. Ele perde ao passo que o 861 tem uma frequência um pouquinho superior ao 321. Nós estamos falando de 21.600 alternâncias por hora do 861 ou 1861 versus 18.000 alternâncias por hora do 321, o que em teoria faria o 1861 ser um pouquinho mais preciso, mas ele não tem a espiral de Breguet, que em contrapartida também ajuda na precisão e que o 321 tem, tá? Então, eu acho que são equivalentes. Se você pegar na prática, hoje, por que hoje é um pouco difícil mensurar isso? Porque ao passo que você tem 1861 novo, você não tem 321 novo, exceto os novos relançamentos agora. Mas eu, por exemplo, nunca tive nenhum em mão para testar e poder avaliar. Eu não tenho experiência nenhuma com um Omega 321 novo. Então eu não sei te falar se eles são capazes de melhor precisão ou não, mas eu acredito que não, tá? E aí a quinta pergunta, o 1861 não sendo COSC perdem em precisão? Não, não perdem. Na verdade, o relógio, o fato dele não ser COSC apenas significa que ele não passou pela certificação. Não significa que ele não é capaz de passar pela certificação. É perfeitamente possível que qualquer um de nós tenhamos em casa um relógio que passaria tranquilamente no COSC, mas que nunca foi para o COSC porque a marca não certificou ele, tá? O certificado COSC, ele não faz a máquina ser mais precisa, entendeu? É o inverso, é uma máquina precisa uma máquina mais precisa que tem melhor capacidade de ser certificada pelo COSC. Mas o COSC em si não faz nada. Por exemplo, quanto melhor a precisão de um movimento, essa é a sexta pergunta, quanto melhor a precisão de um movimento que foi regulado pelo COSC? O COSC não regula nada, tá? Quem faz isso é o fabricante do mecanismo, o COSC só testa. Por isso que eu estou dizendo, se você pegar, ao longo da história, existiram inúmeros mecanismos que uma parte deles é testada, outras não, e é o mesmo mecanismo e a precisão era igual, a única diferença é que um recebia o certificado e outro não. Então, quanto melhora, não melhora. Se o mecanismo não tem capacidade de cronométrica de ser certificado, não tem nada, não vai ser o COSC que vai fazer ele sê-lo. Né? Não tem como. Então, essa é a questão. Quem regula o mecanismo é o fabricante regula e ajusta, manda para o COSC certificar, e mesmo depois de certificado, quando ele volta para a fábrica, eles re-regulam tudo para montar no relógio, tá? Ele não sai... Isso significa que o relógio que você recebe com o certificado COSC, ele não tem a mesma regulagem que quando ele foi lá para o COSC. Eles refazem isso, porque às vezes o mecanismo fica em estoque até ser montado no relógio. Tá? Então, esse é o conceito importante. O COSC não faz nada, o COSC só testa e diz tá bom ou não tá bom. Tá? Quem regula é o fabricante. E aí a sétima pergunta, quando a Rolex usava no seu Daytona o mecanismo, o movimento é o primeiro da Zenith, parece que retrabalhava esse movimento. É possível dizer que o movimento da Rolex ficava mais preciso que o da Zenith? Não vejo diferença na precisão. A Rolex ela diminui um pouquinho a frequência, o que eu acho relativamente esperto, porque
A alta frequência do Zenith ao primeiro requer mais manutenção e implica em um pouquinho mais de desgaste, tá? Esse é o calcanhar de Aquiles de se ter uma frequência mais alta. Então a Rolex ela retrabalhava sim, mas não acredito que ele ficava mais... pelo tanto de Rolex Daytona com máquina Zenith que eu já testei e o tanto de Zenith ao primeiro que eu já testei, diria que a precisão é equivalente. Não diria que um fica mais preciso que o outro. Aí, oitava pergunta. Hoje o movimento que a Rolex usa no Daytona é melhor, igual ou pior que o Zenith? Depende, melhor ou pior em que sentido? Eu acho que ele é um pouquinho mais preciso. Talvez, não sei em relação à robustez. Não tenho experiência para dizer se ele é mais robusto ou não. Ele é um mecanismo muito mais moderno que o Zenith ao primeiro, tá? Ele usa recursos mais modernos, como por exemplo a embreagem vertical, que praticamente não impacta na precisão do relógio enquanto o cronógrafo está acionado. É um mecanismo bem mais moderno, tá? Se ele é melhor, não sei te dizer. Não arriscaria bater o martelo e dizer se ele é melhor ou pior. Ele com certeza é mais moderno e mais eficiente, tá? Nona pergunta. Famosas e caríssimas casas relojoeiras como a Patek usaram os mesmos movimentos que marcas bem mais baratas. A Patek fazia algum retrabalho que melhorava a precisão do mecanismo? Sim. Inclusive o dito Lemania, o 27CHRO, né? O mesmo do Omega 321. A Omega, na verdade, era a marca mais barata que utilizava esse mecanismo, que foi usado por Vacheron Constantin, Breguet, Patek Philippe, Audemars Piguet. As grandes utilizaram esse mecanismo e retrabalhavam muito, sim. E a precisão era superior de todas as peças, tá? Era bem retrabalhado. Décima pergunta. Quando casas relojoeiras utilizam movimentos ETA, seja 2824, 2892, 7750 e hoje estão usando Celita, SW200, 300 e 500. Existe a situação dessas casas relojoeiras melhorarem esses movimentos a ponto de ficarem mais robustos e precisos? Ou apenas deixam um mecanismo mais bonito com elegantes com acabamentos? Depende de marca para marca. Existe marca que retrabalha, seja o ETA, seja o Celita. Então, por exemplo, a IWC retrabalha o mecanismo em algumas partes. O 7750 da IWC ele era mais retrabalhado do que o 2892, por exemplo. O 2892 da IWC é menos retrabalhado, mas é retrabalhado. Os Hublot eram retrabalhados. Já a TAG não retrabalha, por exemplo, do jeito que eles vêm de fábrica da ETA ou da Celita e é utilizado, ele só recebe o rotor e o acabamento com a marca TAG, mas eles não têm retrabalho nenhum, tá? Então depende de marca para marca. 11ª pergunta. No que tange a regulagem, o que fazem as casas relojoeiras para tornar um mecanismo melhor regulado que o outro quando utilizam mecanismos iguais, como o 2824 Elaboré? Quem regula o movimento? A ETA, a casa relojoeira ou a casa relojoeira que irá utilizar o movimento? Depende do contrato que a marca tem com a ETA. Às vezes ele já vem da ETA já pré-regulado e às vezes a marca refaz a regulagem. Isso é um critério de cada um. Normalmente fazer uma regulagem encarece, tá? Principalmente quando você precisa de melhor regulagem, você precisa provavelmente de uma intervenção de um relojoeiro, tá? Enquanto na ETA praticamente todos eles são regulados por máquinas, não existe intervenção relojoeira. Então se você quiser um ajuste um pouco mais fino, você vai precisar de um relojoeiro e isso encarece, tá? Então existem marcas que não fazem nada, do jeito que a máquina vem da ETA, ela monta, encaixa e pronto, e outras refazem a regulagem, tá? 12ª pergunta. Essa regulagem pode se desregular? Se sim, quais as possíveis razões para perder a regulagem? Pode desregular, o transporte pode desregular, a manipulação pode desregular. O ideal é que o relógio, depois de montado dentro da caixa do relógio, é onde ele está mais seguro, tá? Fora da caixa, ele está sujeito a algum tipo de campo magnético, a própria manipulação. Então, existem várias razões, é difícil enumerar todas elas.
tá? Até porque é difícil você saber empiricamente o que causou a desregulagem de um mecanismo. 13ª pergunta, sempre ouvi dizer que os relógios Omega e também outras grandes marcas fazem seus relógios para durar sem problemas por mais de 10 anos sem revisão. Acredita nisso? Não sei, eu nunca ouvi dizer isso. Ninguém faz relógio para durar sem problemas por mais de 10 anos sem revisão. Ninguém faz isso. Eu desconheço essa informação. Acredito que alguns relógios suportem passar mais de 10 anos sem revisão. É o que eu não recomendo, mas eles suportam e muitas vezes sem problemas, mas ninguém fabrica os relógios contando com isso. Por essa mesma razão que todos os fabricantes, sem exceção, recomendam revisões em intervalos bem menores que 10 anos, até porque a revisão não é só do mecanismo, é das juntas de vedação e outros itens, né? 14ª pergunta, como já informei acima, tenho 8 relógios mecânicos que intercalo o uso, porém tenho o costume de todo início do mês colocar eles em funcionamento, ou seja, aqueles que não uso ficam em média um mês sem funcionar. A pergunta é, essa atitude aumentaria a vida útil ou ainda assim o óleo se deterioraria, tendo de necessariamente fazer a revisão a cada 5 anos. Lembro que meus relógios são muito bem cuidados, não tem marcas de poeira, logo não devem ter entrado sujeira no mecanismo. Com relação à poeira, se o relógio ele for resistente à água, ou seja, se a água não entra nele, a poeira com certeza também não vai entrar, então isso não é uma preocupação. Agora, não, você não está aumentando a vida útil deles. O óleo, ele também se deteriora, tá? Existem duas situações pela qual um relógio precisa de revisão. Ou porque o óleo se deslocou, ou porque o óleo simplesmente se deteriorou, envelheceu, e mesmo sendo óleos praticamente todos sintéticos hoje, eles são mais estáveis, mas eles precisam ser substituídos. Ou porque eles se contaminaram pelo próprio desgaste da movimentação das peças, né? Então, eu não bateria o martelo com certeza absoluta dizendo que essa atitude aumenta a vida útil deles. Se você usa menos o relógio, naturalmente você está provocando menos desgaste, mas não necessariamente você está aumentando a longevidade entre uma revisão e outra, tá? E no 15ª e última pergunta, outro dia assisti um vídeo onde você ensina como movimentar um relógio automático para dar corda. Você demonstrou que deve-se movimentar o relógio na horizontal de um lado para o outro por no mínimo 30 segundos. A pergunta é, ao invés disso, posso movimentar o relógio suavemente de modo a girar o rotor para carregar a corda? Pode, não precisa ser necessariamente na posição em que eu mostrei, em qualquer posição. E a pergunta ele continua, nos modelos que tem back case de safira, se pode ver o movimento do rotor e assim parece menos agressivo ao rotor ou não faz diferença? Não faz diferença, não vejo relação nenhuma entre uma coisa ou outra. E basicamente é isso. Como eu disse, algumas perguntas requerem um episódio inteiro à parte para responder, tá? Mas as perguntas estão aqui, pelo menos parcialmente respondidas e dentro das minhas possibilidades. Beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima.